Muito bem! Salve, salve, galera! Como é que estamos? Todo mundo beleza? Todo mundo me escutando, beleza aí? Coloca para mim aí no chat se estão me ouvindo, estão me vendo, para a gente poder começar aqui. Deixa eu só liberar aqui para todos colocarem. Coloca no chat aí, galera. Se estão me vendo, escutando legal, se o áudio está bacana. Já liberei o chat para vocês aí. Mentira, não tinha liberado, não. Estou liberando aqui agora. Pronto. Vê se liberou aí o chat. Ok, Joelson já mandou aí. Então, estão me vendo, me ouvindo? Podemos começar. Boa, boa. Sejam bem-vindos, Joelson, Marcelo, Alexandre, Raminuda, ou será Raimunda? Não sei. Show de bola, galera. Show de bola. Bora, bora, bora começar. Antes de começar, coloca para mim aí, deixa eu saber de onde você está falando. Coloca aí para mim. Seu nome eu já consigo ver aqui. Coloca para mim a sua cidade. Isaac, Alexandre. Alexandre do Rio de Janeiro, show de bola, seja bem-vindo. Ó, Joelson, Rio de Janeiro, mais um Rio de Janeiro, Marcelo, São Paulo, Isaac, Paracatu, Minas Gerais, show de bola. Raimunda Carneiro, Salvador, Bahia. Bora, Bahia. Show de bola, galera. Show de bola. Então, sejam oficialmente bem-vindos aqui à nossa aula exclusiva, à nossa reunião secreta aqui no Zoom, a nossa planilha secreta de formatação de treinamentos. Essa aula faz parte do nosso projeto Trainer Academy, onde o objetivo é compartilhar bastante conteúdo com vocês, conteúdos voltados para formação de treinadores, palestrantes, para ajudar vocês que querem começar dentro desse mercado, ou para quem já está no mercado, para alavancar suas jornadas. Então sejam oficialmente bem-vindos e bora lá, porque hoje essa aula ela vai desbloquear muita coisa na carreira de vocês, tá? Que impede vocês de alcançarem melhores resultados e começar a pensar em treinamentos que vão, de fato, gerar bastante transformação e como que a gente pode otimizar todo esse processo, tá? Essa aula, o objetivo dela é te ensinar para vocês. Vocês vão aprender a como formatar treinamentos usando a minha própria planilha de formatação de treinamentos, a mesma que eu uso para formatar 100% dos produtos que eu vendo para as empresas, tá? Essa planilha, ela também me ajuda a precificar os meus treinamentos. Eu consigo chegar certinho no valor que eu tenho que cobrar daquela empresa ou daquele cliente, beleza? Calcular o tempo exato do meu treinamento, isso é algo extremamente importante. E criar um checklist dos materiais com base na metodologia que eu vou utilizar, tá bom? Essa planilha é a mesma planilha que eu ensino para os nossos alunos pagos, tá? Seja dentro do portal Treinador SA, seja dentro do Business Game Training. Então, vocês estão tendo um conteúdo aqui de bastidores, beleza? Então, fique até o final, porque quem ficar até o final vai poder baixar também o material, a planilha, tá? O arquivo dela, para você poder utilizar e nos seus treinamentos para poder criar os seus próprios treinamentos, tá bom? Então, quem ficar até o final vai receber como bônus aí o arquivo da planilha para poder baixar. E olha só, por que utilizar uma planilha? Às vezes as pessoas me perguntam, Guilherme, até hoje você planilha seus treinamentos, mesmo já tendo experiência, até hoje você utiliza essas planilhas? E eu te digo que sim, eu não vou para nenhum treinamento meu se eu não tiver munido da minha planilha de formatação de treinamentos. Imagina você chegar no final do seu treinamento. E aí você está chegando no final do seu treinamento antes do horário previsto. Imagina que você ia ministrar um workshop de 4 horas. E aí, quando deu 3 horas de conteúdo, você já acabou, você não tem mais nada para falar. E você foi contratado para 4 horas de treinamento. Ou um dia de treinamento, e quando você vê lá, são 3 horas da tarde e você praticamente já passou sua metodologia inteira.
Você acha que isso é algo confortável para um treinador passar? Isso é muito complicado. E por que muitas vezes isso acontece? Porque o profissional não está ancorado, né, não está com o apoio de uma planilha para ele saber se ele tem que acelerar um pouco mais, para ele saber se ele tem que tirar um pouquinho o pé para se adequar. Então, isso é importantíssimo você ter isso. E a mesma coisa também o contrário, tá? Imagina você não ter tempo suficiente para passar toda a metodologia que você se comprometeu a passar naquele treinamento. Imagina, ficou faltando um tanto de coisa porque você não calculou corretamente o tempo do seu treinamento, você não planilhou aquilo da forma correta, e aí você não conseguiu passar tudo que você foi contratado para passar. Não seria nada legal, né? Isso também muitas vezes vai acontecer porque o profissional não tem o apoio de uma planilha para ele saber onde que ele está dentro do treinamento. Beleza? Então essas são as minhas metas com você nessa aula aqui. E essa aula é bem direto ao ponto, tá? Bem mão na massa. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Guilherme Eto. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não me conhece, né, caiu de paraquedas aqui, ou dentro de algum conteúdo de algum grupo, ou começou a me seguir recentemente, não sei de onde você veio, mas muito prazer, meu nome é Guilherme Eto. Eu sou treinador e palestrante, tá, corporativo. Eu atuo dentro e fora de empresas, ministrando treinamentos e palestras, participando de diversos eventos. E eu sou também treinador de treinadores e treinador de palestrantes. Como assim? Eu formo outros profissionais que querem fazer a mesma coisa que eu faço, querem se tornar treinadores e palestrantes. Então, eu tenho turmas de formações, já percorremos mais de 7 estados brasileiros com turmas de formação, treinando dezenas, centenas, milhares de pessoas. Atualmente, nós temos mais de 10 mil alunos, tá? Tanto de forma presencial quanto de forma online. Então, a gente está em constante contato com profissionais como vocês que estão aqui e que querem começar uma carreira ou que já são treinadores e palestrantes e que querem alavancar suas jornadas, tá bom? Então, isso aqui é um outro papel que eu tenho de ajudar profissionais como vocês a alavancarem as suas jornadas, e essa é a minha meta também com essa aula que a gente está aqui. E deixa eu saber de vocês, galera, vocês que estão aqui, quem aqui já está em campo? Já está em campo ministrando treinamentos, tá? Entrou mais pessoas aqui, ó. Renato de Barra Velha, Luciano de São Paulo, de Ribeirão, perdão. Legal. Quem está em campo ministrando palestras ou treinamentos, coloca para mim assim, em campo, só para eu saber, tá? Quem não está em campo ainda, coloca assim, banco de reservas, só para eu saber se tem mais pessoas em campo ou mais pessoas no banco de reservas aqui, para eu ter uma ideia aqui, ó. Maria Cristina colocou eu, então provavelmente já está em campo. Anderson também colocou eu, legal, já está em campo. Lindolfo, já estou em campo. Maria Cristina, em campo. Luciano, ministro de treinamentos em empresas que prestam serviço para o Sebrae. Show de bola, Luciano, então já está em campo também. André Augusto, banco de reservas. Alexandre no banco. Lindolfo, ministrando treinamentos. Joelson, banco de reservas. Marcelo, banco de reservas. Bartolomeu, já faço, mas esse ano no campo, no banco de reserva. Campo de reservas? Deve ser banco de reservas, né? Edson já está em campo também. Renato, ó, já estou há 40 anos. Show de bola, Renato. Carlos Reserva. Ó, Marcelo colocou aqui, Marcelo Bento, Guilherme, meu amigo, tive a oportunidade de fazer a sua imersão Master Trainer em abril e agora estou em campo. Hoje mesmo fechei um evento. Olha, cara, que show! Fechei um evento em um hospital. Que show, Marcelão. Parabéns, cara. Parabéns. É o que eu sempre falo. Quem aplica, quem se compromete, tem resultado. Então, você começou lá em abril e é muito satisfatório ver que você começou tem tão pouco tempo, tá? Em agosto, nós já estamos em agosto e você já está em campo ministrando treinamentos, pegou a metodologia e já fechou um contrato hoje ainda, inclusive. Cara, show de bola, show de bola. Fico muito feliz com esse tipo de feedback. E o Isaac colocou aí banco de reservas, legal, Isaac. Sônia colocou me preparando para em campo, show de bola. Ó, bastante gente em campo, mas também tem muita gente que que está no banco de reservas. E não tem problema nenhum, tá? Por quê? Essa aula foi pensada tanto para você que está em campo, quanto para você que está no banco. Quem está em campo vai aprender uma metodologia para poder rever a forma que você está criando seus treinamentos e adequar, se fizer sentido para você, obviamente, usando a planilha, tá?
E quem está no banco de reservas vai começar da forma correta. Você já vai pegar uma estrutura que vai facilitar muito sua vida na hora que você for criar e pensar em estruturar os seus treinamentos. E você vai evitar incorrer em erros que poderiam ser cruciais para o seu negócio. Tá? Então, eu sempre falo que dá para todo mundo começar do absoluto zero. Por mais que você não tenha experiência, você pode começar nessa carreira e em pouquíssimo tempo você já consegue fechar os seus primeiros contratos. E para grata surpresa, hoje teve feedback de aluno aqui falando isso exatamente, porque às vezes a gente falando, as pessoas não acreditam. Às vezes a pessoa fala, Guilherme, será mesmo que dá para eu viver de treinamentos, poder cobrar esses cachês que você fala que dá para a gente cobrar? Porque eu bato muito na tecla, cara. Em pouco tempo, uma carreira como palestrante treinador te possibilita cobrar cachê de 5 dígitos, que é cobrar 10 mil reais por um dia de treinamento, por exemplo, por um workshop, por um programa de treinamento. 10, 15, 20, isso em pouco tempo das pessoas que começam, tá? E quando eu falo isso, às vezes as pessoas não acreditam, só que o nosso mercado, ele é extremamente fora da curva. E por isso que eu sou um amante disso e eu amo formar pessoas que querem também embarcar nessa jornada e obter esses resultados também, tá? Isso é uma pesquisa, inclusive, da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Dá uma olhada nessa reportagem que eu tirei. Fala aqui, ó, o cachê médio de palestrantes não tão renomados gira em torno de 5 mil reais. Aqui ele está falando de palestras. Palestras, tá? Só fazer um disclaimer, em torno de uma hora e meia, que é considerado palestra. Então, a gente está falando aqui de profissionais que faturam em uma hora e meia de trabalho, aproximadamente 5 mil reais. Agora, imagina você poder ministrar um dia inteiro de treinamento. Você consegue cobrar cifras muito maiores do que essa, mesmo para profissionais que ainda estão começando no mercado, tá? Então, por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla e que é um mercado altamente promissor. E assim como a gente teve o feedback hoje aqui do Marcelo, ao vivo aqui na aula, né? Isso é muito positivo. A gente tem todos os dias dezenas de depoimentos de alunos que estão pegando as nossas metodologias, que estão levando para o mercado e que estão, de fato, fazendo o negócio acontecer. Tá? Então, por exemplo, um grupo de alunos aqui, ó, segue as fotos do treinamento de hoje, a ferramenta tal, que é uma ferramenta que eu ensino em um dos treinamentos, e ele mostrando foto do treinamento dele. O outro, cara, só tem uma palavra para você, gratidão. Eu quero muito ser treinador corporativo e com a sua formação isso foi possível. Eu já tinha conhecimento, vem você com o seu método para agregar e me mandou foto aqui, obviamente, tá, pessoal? Não vou mostrar foto por causa de direito de imagens, mas dele na turma dele, ministrando treinamentos ali. Então, por que eu gosto de colocar isso? Porque às vezes você caiu de paraquedas aqui e veio atraído por uma chamada, né, de que dá para você faturar muito acima da média no mercado e realmente dá. É o que a nossa carreira nos proporciona, entende? Então, eu sempre vou bater nessa tecla porque eu amo isso que a gente faz e que nós fazemos, né, que vocês também fazem. E isso mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode ser um divisor de águas na vida de vocês também. Tá? Me proporcionou ganhos muito acima da média. E eu creio que isso é para todo mundo. Tá? Aí, às vezes, você pode perguntar, Guilherme, mas as empresas vão me contratar mesmo sem eu ter tanta experiência assim? E aí, depois eu quero que você faça uma pesquisa. Tá? Eu quero que você faça essa pesquisa para você não achar que eu estou inventando, beleza? Vai lá no portal do Sebrae e pesquise o número de empresas atualmente no Brasil. O Brasil tem aproximadamente números atualizados, um pouco mais de 19 milhões de empresas, CNPJs ativos. Desses 19 milhões, de pouquinho tem lá, grande parte micro e pequenas empresas, que nunca tiveram a possibilidade de ter um profissional ali dentro, ajudando no desenvolvimento das suas equipes. Imagina se você pegar a sua metodologia, aprender uma metodologia, ensinar aquilo ali dentro. Talvez o conhecimento que você já tem ele é mais do que suficiente para ajudar aquelas empresas a alavancarem seus resultados. Por quê? Porque grande parte dessas empresas, essas micro e pequenas empresas, cara, elas começaram do zero e foram crescendo, o negócio foi tomando forma, mas não tem nada. Ninguém nunca ensinou nada para eles. Eles sabem por meio do dia a dia, da vivência. Mas não tem metodologia, sabe? Não tem um apoio profissional de gestão com técnicas e você poderia levar um tanto de ferramentas ali dentro e ajudar aquelas empresas e aquelas empresas te pagarem por isso. Você só precisa ter a estratégia correta, entende? Então esse é um mercado altamente promissor e eu quero te atentar para isso, entende? E nessa aula eu vou te mostrar algo que eu gostaria de ter aprendido antes, que eu não... Assim, eu precisei apanhar bastante, errei bastante para eu poder chegar nessas formatações que eu tenho hoje, tá?
para ter os resultados que eu tenho. Então, o que você vai aprender aqui, você vai poder definitivamente melhorar e alavancar os seus resultados. Você que já está em campo ou você que está começando, tá? E se você já está em campo, você vai poder conseguir crescer ainda mais com o que eu vou te passar aqui, porque você vai repensar toda a sua forma de estruturar. Beleza? Então, vamos lá agora, sem delongas, eu vou compartilhar aqui a tela da minha planilha com você e eu vou te explicar a planilha, etapa a etapa, tudo que você tem que fazer e alguns pontos que são algumas dicas de bastidores para que vocês possam entender quando vocês estiverem lidando com os clientes, tá? Então, vamos lá, ó. Essa daqui é a nossa planilha de formatação de treinamentos, tá? Todo mundo tá vendo a minha tela aí com a planilha? Tá tudo ok? Coloca para mim no chat se tá vendo, se tá tudo certinho. Beleza, então show de bola. Então, olha só. Essa planilha, galera, é a planilha que eu uso para todos os meus treinamentos, tá? Sempre que eu vou criar algo novo, seja do zero, ou sempre que um treinamento que eu já ministro, eu sempre levo a mesma planilha, enfim, tá? E eu vou explicar para vocês o que eu fiz em cada uma delas, tá? Qual é a estrutura de cada uma delas aqui, e vou explicar para vocês o que vocês têm que se atentar na hora que vocês estiverem criando os treinamentos de vocês, tá bom? Então, para a gente começar aqui, a gente vai começar colocando aqui o nome do nosso treinamento. Aqui só está a título de exemplo, tá? Obviamente não vai ser o nome, não vai ser gestão de tempo e produtividade, vai ser o nome do treinamento mesmo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um treinamento que é o Business Game Training. Seria aqui Business Game Training. Eu tenho programa de formação de líderes, enfim, tem academia de líderes. Então, tem vários nomes que eu vou colocar aqui, você vai dar o nome do seu treinamento, tá? Formato, se é um workshop, se é day training, se é treinamento, qual a diferença? Vamos lá, fazer um disclaimer importante. Palestras. Qual a carga horária de uma palestra? Hoje a gente tem palestras formato TED Talks, que variam em torno de 20 minutos, e a gente tem palestras que vão até 1h30, 2 horas. Tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com palestras até mais do que 1h30. Eu acho que fica extremamente cansativo. Então, eu sempre oriento os meus alunos, cara, cria palestras até 1h30 ali no máximo, beleza? Mais do que isso, mais do que 2 horas, 2 horas e meia, você já tem que começar a pensar em colocar ferramentas e transformar isso em um workshop. Qual a diferença de uma palestra para um workshop? Uma palestra ela vai ter um cunho informativo, tá? Uma palestra ela é o plantio de uma semente. Você não vai mudar a vida de ninguém com uma palestra, mas você vai plantar uma semente de tal forma que aquela pessoa ela vai querer sair daquela palestra e continuar o desenvolvimento dela. Então, palestra eu falo sempre com os meus alunos, palestra é plantio. É você entregar uma metodologia que vai despertar o interesse na pessoa em querer continuar se desenvolvendo. Tá? Então, isso é importantíssimo. E aí, passou de 3 horas, 4 horas, nós vamos chamar de workshop. Até umas 4 horas, 4 horas e meia, estourando umas 5 horas, nós vamos chamar de workshop. Tá? Qual a característica de um workshop? Ele precisa ter ferramentas. Você não pode fazer um workshop que seja apenas teórico, teórico, teórico. Ninguém vai conseguir ficar conectado a você durante 4 horas pregando o olho se você não tiver uma coisa mais ativa. Se você não tiver como colocar uma ferramenta. Entende? Então não cria algo só teórico, teoria demais. Isso é um grande erro. Beleza? Então toma muito cuidado quando você for criar a sua metodologia. Daqui a pouco eu vou passar com vocês nas etapas que podem conter dentro de um treinamento, vocês vão entender o que precisa ter, tá? Mas toma cuidado com relação a isso. Guilherme, eu tenho um workshop de 4 horas. Se tiver só teoria, a galera vai dormir. Você tem que aprender a fazer dinâmica, você tem que fazer vitalizador, você tem que fazer alguma ferramenta de interação. Vou falar sobre isso com vocês, tá? Aí passou de 4 horas ali, já vai ser praticamente um dia de treinamento. 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas de treinamento. Aí nós vamos chamar de day training, que seria um dia de treinamento, tá? Então, carga horária de um dia inteiro, day training. Passou de um dia de treinamento, nós vamos chamar de treinamentos. Pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 8 dias, enfim, o que fizer sentido dentro da sua metodologia. Beleza? Então, essas são algumas nomenclaturas. Nós vamos preencher aqui qual é o formato e aqui o número de participantes, tá? Então, sempre coloca aqui, porque esse número vai ser importante na hora que a gente for calcular o custo do treinamento, tá? Aí nós vamos agora para a etapa aqui de preenchimento. Nós temos aqui a etapa de preenchimento, a primeira etapa, que é essa primeira coluna aqui, ó, escrito etapa, tá?
Eu trabalho com 9 etapas de formatação de treinamentos. Eu vou passar um overview com vocês dessas etapas. Eu não vou conseguir entrar a fundo, porque precisaria de ter mais uma aula para entrar a fundo em cada uma dessas etapas com vocês, mas o que eu vou falar com vocês vai ser suficiente para vocês entenderem quais são essas 9 etapas, tá? Primeira etapa, introdução e abertura. O que é introdução e abertura? É a forma como você vai abrir o seu treinamento. Você jamais vai abrir o seu treinamento e vai já começar a passar conteúdo. Então, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme Eto e hoje nós vamos falar sobre pá. E já vem. Não, isso acontece por causa disso. Jamais. Existe uma etapa chamada introdução e abertura e dentro da etapa de introdução e abertura você precisa cumprir alguns requisitos. Você precisa colocar algumas coisas que são importantes para que as pessoas possam se abrir para receber a sua metodologia. Então, por exemplo, tá? Dentro de uma etapa de introdução e abertura, você precisa ter uma abertura impactante. Você pode começar a sua introdução e abertura com metáforas, com histórias, com vídeos curtos que vão estar ligados com aquilo que você vai falar. Então, isso é uma coisa que você pode pôr. Você pode colocar ali na sua introdução e abertura a sua, ou melhor, você deve colocar, né? A sua apresentação pessoal, dar tempo para a apresentação dos participantes. Entende? As pessoas precisam se apresentar, falar de onde elas vêm, o que elas fazem, obviamente, dependendo do tamanho do seu workshop, do tamanho da sua turma. Ah, vou fazer um workshop para 200 pessoas. Você não vai abrir espaço para as 200 pessoas falarem. Ah, mas eu estou com uma turma dentro de uma empresa, nós vamos falar ali 20 pessoas, 30 pessoas, legal. Talvez você precisa ter esse momento para as pessoas poderem se apresentar. Da onde você está tirando isso, Guilherme? Existe um pilar dentro da andragogia chamada experiência do aluno. Os adultos, eles aprendem de forma diferente do que as crianças. O adulto, primeiro, ele só aprende se ele quiser aprender. Você não vai colocar nada goela abaixo de um adulto. Uma criança, ela precisa aprender porque ela tem que passar na prova, não é? Ela tem que passar de ano, não é? O adulto não funciona assim. E a aprendizagem do adulto, a bagagem que ele traz consigo é extremamente importante no processo de transmissão de um conhecimento. A bagagem dos alunos, das pessoas da sua turma, elas enriquecem a sua metodologia. Então, quando você começa um treinamento dando um espaço para que as pessoas possam se apresentar, falar da experiência delas, de onde elas vêm, com a metodologia assertiva em cima disso, as pessoas se tornam mais abertas e aquilo começa a participação é maior e aquilo enriquece o seu treinamento, tá? Então, isso faz parte também da etapa de introdução e abertura de um treinamento, beleza? Você pode colocar alguma dinâmica rápida de interação entre os participantes, pode colocar isso também, tá? Então, isso também vai fazer parte de uma introdução e abertura, tá? Então, introdução e abertura, aquele primeiro momento onde você vai causar um primeiro impacto positivo e as pessoas vão querer se abrir para a metodologia. Depois nós temos uma etapa chamada de quebra-gelo e vitalizadores, que seria a segunda etapa aqui de um treinamento. Essa etapa de quebra-gelo e vitalizadores é uma etapa, como o próprio nome já diz, quebrar o gelo. Lembra que eu falei que o adulto ele precisa querer aprender? Se você já começa o seu treinamento, não gerou uma sinergia inicial, não gerou uma conexão dos participantes, todos eles praticamente vão estar fechados para receber a sua metodologia. Você vai fazer perguntas, eles não vão responder, porque eles vão estar acanhados, vão estar com vergonha. Então, quebra-gelo, que a gente chama, são dinâmicas que a gente coloca de interação, principalmente entre os participantes, para que eles possam querer se abrir para receber a sua metodologia. E existem diversas formas de você fazer isso, e diversas metodologias para isso, com dinâmicas, enfim, tá? Isso a gente fala mais dentro das nossas formações. E vitalizadores, qual que é a diferença em relação ao quebra-gelo? Vitalizador é para aumento de energia. Quando é utilizado? Momentos, por exemplo, um segundo dia de treinamento na parte da manhã, quando as pessoas estão chegando e ainda estão um pouco com sono. Momentos pós-almoço, onde a energia dá uma baixada. Imagina você liberou a turma para o almoço, o cara foi lá bater um prato de feijoada, você voltou falando de teoria depois do almoço. O que vai acontecer? O cara vai dormir. Você precisa colocar um vitalizador pós-almoço para que ele possa aumentar o nível de energia dele e aí sim ele poder ficar alerta para receber sua metodologia, tá? Temos também uma etapa chamada fundamentação teórica, beleza? Então temos a fundamentação teórica. Aqui é a parte de teoria. Você, como treinador, precisa ter um arsenal teórico para saber quais os assuntos você domina e com o que você vai mesclar, quais os tópicos você vai trabalhar no seu treinamento. Então é a parte teórica do treinamento. Isso aqui é muito básico, né? Nós temos etapa de desafios, nós chamamos de desafios as vivências, as dinâmicas que nós fazemos no treinamento. Guilherme,
Preciso criar treinamento que tem dinâmica se você quiser reter a atenção do seu público, sim. Por que, Guilherme, que você está me falando isso? Porque o adulto ele aprende por experimentação. Ele retém 3 vezes mais o aprendizado quando você coloca ele para simular, praticar, experienciar algo. Então, você quer que a sua metodologia gere transformação de verdade? Aprende a utilizar metodologias ativas, jogos e dinâmicas e vivências em seus treinamentos, que obviamente precisam estar linkadas com o conteúdo que você vai trabalhar. Então, eu sempre falo, o treinador precisa ter arsenal prático de ferramentas. Preciso trabalhar a comunicação. Você tem dinâmicas que trabalham a comunicação? Preciso trabalhar planejamento estratégico, beleza? Você tem dinâmicas que trabalham planejamento estratégico? Você precisa ter isso na sua bagagem, na sua mala de treinamentos, tá? Por quê? Porque você vai colocar o aluno para praticar, para experienciar, e depois você vai contextualizar de forma teórica aquilo que ele já vivenciou. Então, o aprendizado ele é muito mais profundo e muito mais assertivo do que simplesmente eu só passar algo teórico. Cara, se você passar algo teórico ali, eles vão reter 10 a 20% daquilo que você está passando, seja de forma visual ou de forma verbal. Enquanto, quando você tem a possibilidade de praticar e experienciar, colocar os seus alunos para praticar e experienciar, a retenção passa para 80%, até mais um pouco, tá? Vocês podem pesquisar aí na internet se quiser, pirâmide de William Glasser. Pesquisa sobre isso que eu estou falando, pirâmide de nível de aprendizagem. Vocês vão ver o que é isso que eu estou falando, tá? Então, parte de desafios são essas etapas que a gente tem de dinâmicas, beleza? Depois do desafio, a gente tem uma etapa que a gente chama de reflexão. Então, sempre que você faz uma dinâmica, você jamais vai encerrar uma dinâmica e mudar de assunto sem antes fazer uma reflexão, ou o que nós chamamos de debriefing de uma dinâmica. Ou o que nós chamamos também de CAV, ciclo de aprendizagem vivencial, que é onde você faz uma dinâmica e tem todo um ciclo que você tem que fazer para gerar aprendizagem de verdade. Você só faz uma dinâmica se você souber o que você tem que fazer logo em seguida. Eu já cansei de ir em treinamento, de grandes nomes, em que o cara colocava dinâmica, não fazia o debriefing correto, e as pessoas saíam de lá e falavam assim, tá, mas para que você fez isso? Na cabeça das pessoas esse era o sentimento. Para que você fez essa dinâmica? Qual é o contexto dela? A pessoa não gerou um aprendizado, não fez uma reflexão sobre o porquê daquilo. Então ficou parecendo que foi só um joguinho bobo, só para o treinamento ficar engraçadinho. Não faz sentido. Então, sempre que utilizarmos desafios, que seriam as dinâmicas, a gente tem que saber como gerar aprendizado, fazendo uma reflexão coesa em cima do que foi vivenciado após aquela dinâmica, tá? Depois a gente tem uma etapa chamada transformação. Transformação é como se fosse o to-do do coaching. Não sei se tem algum coach aí na área, mas sabe o coach, quando você está fazendo um processo de coaching e você extrai tarefas das pessoas? Você identifica qual é o problema. Por exemplo, durante a dinâmica, você identificou qual foi o problema do grupo. Você entendeu por que aquele problema acontece. Reflexão. E agora você vai fazer a transformação que seria, tá, e o que nós vamos fazer para resolver esses problemas a partir de agora, quando esses problemas acontecerem lá dentro da empresa? Por quê? Porque dentro de uma dinâmica é feito um simulado do ambiente real corporativo. Uma dinâmica, ela nada mais é do que uma simulação do que acontece dentro da empresa. É um problema de comunicação que aconteceu na dinâmica aqui? Ok, isso está acontecendo na empresa. É um problema de gestão de pessoas, falta de gestão de pessoas aqui nessa dinâmica? Legal, isso provavelmente acontece dentro da empresa. Entende? Então, essa transformação é o momento onde você dá ferramentas para que a pessoa possa saber o que ela precisa fazer quando uma situação semelhante à que aconteceu na dinâmica acontecer lá no ambiente empresarial dela. Então, aqui é como se fosse o to-do. É reescrever um processo, reescrever um método que precisa ser feito. Tá? Então, isso aqui é uma etapa que nós chamamos de transformação dentro dos treinamentos. Sempre que você fizer uma dinâmica, você precisa trazer uma ferramenta de transformação. A pessoa precisa saber o que ela tem que fazer quando algo semelhante àquilo ocorrer dentro do ambiente corporativo. Tá? Nós temos também uma etapa chamada empoderamento. O empoderamento é algo que vai trabalhar uma pegada mais emocional. E aí eu quero que você coloque um asterisco nessa etapa, porque nem sempre você vai poder utilizar essas metodologias se for, por exemplo, dentro do ambiente corporativo. Precisa ter uma necessidade muito grande para você usar esse tipo de ferramentas, que geralmente são ferramentas de maior impacto emocional, tá?
e dinâmicas de alto impacto e tudo mais, beleza? E a empresa precisa estar ciente dos riscos em se aplicar a esse tipo de metodologia. Beleza? Então você não vai sair fazendo essas ferramentas só porque você quer postar foto na sua rede social mostrando que você sabe fazer isso. Primeiro, você precisa ter o domínio da ferramenta, tá? E segundo, tem que haver uma necessidade clara e a empresa precisa estar de acordo com isso. Não faça as coisas da sua cabeça. Até porque um treinamento não é você quem faz. Treinamento, quem organiza a linha do treinamento tem que ser você junto com a empresa, de uma forma customizada. Então, você precisa entender como fazer isso e ver se realmente existe essa necessidade. Então, tudo que diz respeito a ferramentas de alto impacto emocional, nós vamos chamar de etapa de empoderamento, tá? E depois nós temos uma etapa de fechamento. Tem uma etapa chamada de intervalo, eu não vou contabilizar ela, mas etapa de fechamento, beleza? Etapa do fechamento. Etapa, da mesma forma que você fez uma boa abertura do seu treinamento, você precisa fechar em grande estilo, né? Aquele grande finale, é você amarrar o que foi trabalhado ali, entende? Então, existem diversas formas de você fazer também, utilizando metáforas, utilizando um overview do que foi falado, utilizando um vídeo que seja um vídeo curto, né? Enfim, isso tudo vão ser estratégias que você tem para fazer essa amarração, tá? Do que foi vivenciado ali naquilo ali e gerar aquele impacto final na sua metodologia. Essas são as etapas que compõem os treinamentos, beleza? Então, nesse pilar aqui, você vai colocar basicamente qual etapa você está trabalhando. Então, quando eu vou montar o meu treinamento, eu já coloco aqui, ó, primeira etapa, introdução e abertura. Aí eu vou para a segunda coluna. Ok, o que que eu vou fazer de itens? Ou seja, o que que eu vou colocar dentro dessa etapa de introdução e abertura? E aí, com base no meu arsenal prático de metodologias, eu vou escrever aqui o que que eu vou trabalhar nesse primeiro momento de abertura do meu treinamento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, nesse treinamento, é um treinamento que está dentro do Portal Treinador SA, que é um treinamento de gestão de tempo e produtividade. Esse treinamento, eu começo com duas boas-vindas, passo um vídeo que eu passo lá do Matrix e faço uma dinâmica das pílulas do Matrix, tá? E aí, eu coloco aqui o que é o item que eu vou trabalhar na introdução e abertura. Beleza? Para esse treinamento presencial, eu faço a dinâmica das pílulas e ainda na introdução e abertura eu faço a minha apresentação pessoal. Falo quem eu sou, de onde eu venho e tal. Então, esses três itens aqui compõem a minha introdução e abertura do treinamento. Então, quando eu estou formatando a minha metodologia, eu coloco todos os pontos, item a item, linha a linha de tudo que eu vou fazer. Tá? Fiz esses três pontos, agora eu vou para a próxima etapa do meu treinamento, que é quebra-gelo. Todo treinamento, todo workshop, né, que vai ser uma coisa prática, você precisa abrir, então vai ter que ter introdução e abertura, e você precisa começar com quebra-gelo. Beleza? Se você quiser que os participantes participem de verdade, se abram. Então eu coloco aqui, ó. Qual é o quebra-gelo que eu vou fazer? Ah, é uma ferramenta que eu tenho lá chamada de apresentação do passaporte. Então a gente cria um passaporte, eu vejo o que eles trazem na bagagem, o que eles esperam levar nessa viagem, dentro do porta-mala deles, enfim. Eu faço uma dinâmica rápida com eles ali, tá? Que é um modelo, um formato de um passaporte, é super legal. Essa ferramenta é a ferramenta de quebra-gelo, onde os participantes eles vão começar a interagir entre si e comigo. Então, o objetivo é que eles possam participar ativamente. E aí eu coloco aqui o que tem que conter nessa etapa. Fiz isso daqui, eu entro nesse treinamento específico, eu começo fazendo uma fundamentação teórica sobre as 7 verdades sobre produtividade. E aí eu vou fazer uma fundamentação teórica. Entende? E aqui eu vou fazendo todos os pontos, linha a linha, com base na estrutura dos treinamentos que eu trabalho. Tá? Preenchi tudo aqui, ó, com base nas etapas, agora a gente vai calcular o tempo. Tá? Então, aqui como que está no formato? Está no formato de horas. Então, aqui, ó, tá 8, 2 pontos, ó, 0, 0. Aqui, eu vou colocar o tempo também no formato de minutos. Então, essa dinâmica aqui de boas-vindas, mais o vídeo do Matrix, ela gasta 10 minutos, tá? Então, eu venho aqui e coloco 0, 2 pontos, 10. O que que vai acontecer? Automaticamente, ele já vai somar com essa. Se eu mudasse aqui para 20, olha só o que ia acontecer.
ele já mudou todo o tempo do meu treinamento. Então, tudo que eu preencho aqui, ele já vai puxando para a linha de baixo. Então, quando eu estou montando a minha metodologia, eu já vou colocando a etapa, o que eu vou fazer e o tempo gasto. Então, eu vou montar um workshop. Eu sei que vai ter que ir aqui aproximadamente de 8 a meio-dia, se tiver intervalo, 8 a 1 aproximadamente. Então, eu vou montando a minha metodologia com base nisso daqui, ó, tá? Vou colocando o tempo que cada uma desses itens gasta, e assim eu vou estruturando. Fiz aqui a minha apresentação pessoal, 5 minutos. Essa dinâmica do passaporte, ela gasta aqui 40 minutos. Ó, ele já vai calculando para mim. E aí mora um grande lance. Presta atenção. Imagina que eu não tenho essa planilha, tá? Imagina que eu não uso essa planilha, eu vou com o meu treinamento de cabeça, ou vou só me baseando pelos slides, e eu não uso uma planilha. Aí, quando chegar aqui 10h17, eu tô aqui ainda, ó, nessa etapa aqui, ó. Tô falando disso aqui, ou seja, eu tô atrasado. Só que como eu não tenho planilha, eu não vou saber se eu tô atrasado ou não. Quando eu tô com a minha planilha em mãos, e são 10h17 aproximadamente, e eu ainda estou aqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acelerar. Eu vou ter que acelerar minha metodologia. Eu vou ter que passar um pouco mais rápido para que eu possa cumprir a minha grade. Só que eu consigo corrigir isso no início. Porque se eu deixar para corrigir isso no final, não vai adiantar nada. Então, por isso que desde o início do seu treinamento é fundamental que você tenha e vá seguindo esse cronograma. Vai bater certinho? Claro que não. Vão ter vários fatores que vão interferir, o tamanho da turma, a participação da turma. Só que você vai trabalhar numa média. Aqui são 10h23, 10h25 para 10h17, ok, tá aceitável. Eu posso ganhar esses minutinhos numa próxima ferramenta ali na frente. Eu iria dar aqui 12 minutos, eu vou dar 10, recuperei 2. Entende? Então você vai fazendo esse acompanhamento. Isso é imprescindível, tá? Agora que você colocou aqui qual é a hora e o tempo gasto, a gente vai por materiais por itens. Por quê? Porque essa planilha, como eu falei para vocês, além de calcular o tempo, além de ajudar a precificar, ela vai criar um checklist de materiais para vocês. Tudo que vocês preencherem aqui vai ser automaticamente jogado dentro de uma outra aba de checklist dos materiais. Então, quando você estiver montando a sua metodologia, tudo que eu colocar aqui, vamos escrevendo aqui, o que vai acontecer, automaticamente ele vai puxar para cá, teste, teste, teste. Isso aqui não tinha aqui, vou botar mais um teste lá para vocês verem, ó. O que vai acontecer agora? São 4, tá vendo? Mais um aqui. Então, vou fazer essa etapa. Eu vou colocar quais são os itens que eu tenho, os materiais que eu tenho que levar. Todos os materiais. Beleza? Então, aqui é a aba de materiais. E aqui o custo dos materiais. Eu tenho que levar a apostila. Geralmente eu coloco o primeiro item sempre a apostila. Quanto gasta a apostila? R$ 200. Eu vou ter que levar para fazer essa dinâmica aqui, balas e os potinhos. Eu gasto aqui R$ 35. E nesse aqui eu gasto aqui R$ 50. Eu vou calculando aqui, Tudo que eu colocar no custo direto dos materiais, aqui nós estamos falando do custo de materiais apenas, tá? Não estou falando de demais custos aqui ainda, beleza? Ele vai me dar um somatório total dos custos aqui embaixo, tá? Então, isso é importante de vocês se atentarem. Preencheu os itens, a hora, o tempo, materiais e o custo por materiais. Nós vamos agora para a segunda parte, que é onde nós vamos chegar nos custos totais do treinamento. O custo dos materiais já vai estar preenchido, porque ele vai puxar dessa célula aqui, tá? Os demais custos nós vamos lançar. Então, por exemplo, o evento é meu, eu tenho locação de sala. Eu vou gastar aqui 2.400 de sala. Não, Guilherme, não tenho locação de nada porque é a empresa que vai pagar. Então, eu vou e tiro aqui, não tem custo de locação. Coffee break, é você que vai pagar ou é a empresa que vai pagar? Não, é a empresa que vai pagar. Não, então, também não vou contabilizar isso. Alimentação, a sua alimentação é por sua conta ou por conta da empresa? Não, por minha conta. Então eu coloquei aqui R$ 50, por minha conta, tá? Beleza? Dica de bastidor. Sempre tente sair desses custos, tanto de locação e coffee break. Não puxa o evento para você. Deixe a empresa, se você for atuar dentro de empresas,
deixe que a empresa organize isso, tá? Você vai evitar muita dor de cabeça. E outra, você não precisa arcar com essas despesas. A própria empresa já contabiliza isso. Até para quando você for passar a sua proposta, o valor vai ser menor, porque você não precisa contabilizar isso. A impressão do valor ela é menor, tá? Então, atenção a esses pontos. E aqui tem demais custos que vocês vão preencher. Exemplo, valor da hora trabalhada. Ah, é um workshop de 4 horas, beleza. Digamos que a minha hora seja R$ 1.000. Eu coloquei aqui o valor total, ó, 4.000, aproximadamente, tá, galera? Não tô, valor simbólico, beleza? Valor da hora ociosa. Isso aqui muita gente não contabiliza. Dica de bastidor, tá? O que é hora ociosa, Guilherme? Cara, imagina só. Imagina que eu vou dar um treinamento em São Paulo e eu sou de Belo Horizonte. Eu vou pegar um voo aqui 11 horas da manhã, vou chegar lá 1 hora da tarde e a partir dali eu já estou à disposição da empresa, já vou montar a sala para o treinamento que vai ser no outro dia, ou seja, amanhã de manhã. Você concorda que eu já estou à disposição da empresa durante esse metade desse dia e na minha volta também eu tenho que calcular esse retorno? Obviamente. Por quê? Porque isso é um tempo que poderia estar produzindo outras coisas. Então é um custo de oportunidade. Sacou? Então, isso eu contabilizo. Obviamente não vai ser o meu custo cheio de hora, mas eu gosto de contabilizar isso, tá? Por quê? Porque é uma hora que eu poderia estar produzindo em outras coisas, tá? Então eu gosto sempre de colocar isso também. Serviços a terceiros, marketing, comissões, impostos, passagens aéreas, hospedagem, locação de equipamentos. Isso tudo, se houver custos, você tem que colocar. Muita gente acha que ganha X e ganha metade de X porque não contabiliza esses custos aqui. Então, tudo que você tiver de despesas, custos, você precisa colocar aqui nessa etapa. Por quê? Porque isso daqui vai nos dar o total dos custos. Então, aqui nesse caso, eu tive aqui R$ 6.195 de custos. Lembrando que aqui eu já paguei a minha hora trabalhada. Então, aqui já está incluso o valor da minha hora. Beleza? Guilherme, você cobra o valor da sua hora e ainda você cobra mais? Sim. Qual que é a minha mentalidade? É como se eu estivesse contratando alguém para dar esse treinamento para mim. Então, é como se eu estivesse pagando um profissional para dar esse treinamento. Então, eu sempre contabilizo a minha hora, só que eu também sou um CNPJ. E enquanto CNPJ, eu quero lucrar enquanto empresa. Eu não quero só pagar meu salário de treinador. Eu quero lucrar. E aí que eu vou colocar aqui, ó. Quanto eu pretendo lucrar com esse treinamento? Ah, eu quero lucrar aproximadamente R$ 8.000 aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 8.000 e pouquinho. Isso vai somar com esse valor, vai me dar um valor total de 14.530. Então, 14.530 seria o valor que eu iria vender esse workshop. Se eu vendesse esse workshop por 14.530, eu saberia que, como empresa, eu estaria lucrando 8.335, mais a minha hora trabalhada e minha hora de 4 e pouquinho aqui, de hora trabalhada, tá? Isso daria um total, levando em consideração, aí esse número aqui, ó, ele já está dividido o valor total pelo número de participantes. Me daria um total de R$ 484 por participante que eu iria colocar na minha proposta. Por que você está me falando isso, Guilherme? Porque, dica de bastidor, anota isso também. Sempre que você for passar uma proposta de treinamentos, você jamais vai passar esse valor aqui como sendo o primeiro valor que a pessoa vai ver. Você não vai colocar lá na sua proposta, lá, valor do treinamento, 14.530. Não, você vai colocar, conforme alinhado em reunião, o valor do treinamento é R$ 484 por colaborador, levando em consideração uma turma de 30 pessoas, que foi acordado em reunião. Você concorda comigo que é muito diferente você ver 484 e ver 14.000, embora o valor total seja o mesmo? Só que a percepção de preço de mais alto ou menor, ela muda. Entende? Então, sempre o valor picado, quebrado, depois o valor inteiro. Tá? Então, isso é um ponto extremamente importante de vocês se atentarem. Beleza? Feito isso daqui, ó, o que que acontece? Você já vai estar com a, a planilha, o seu treinamento basicamente
precificado. Aqui você já sabe quanto que você vai cobrar. E o checklist ele vem para essa outra aba aqui, ó. Tudo que você preencheu aqui nessa coluna, tá? De custos, perdão, aqui, ó, de materiais por itens, ele já vai vir aqui para cá. O que você vai fazer agora? Eu trabalho com 2 checklists, tá? Um checklist fixo, todo treinamento tem que ter, tem que levar. Então, por exemplo, eu vou dar um treinamento aqui na minha região. Cara, eu já vou levar a minha caixa de som. Por mais que o cliente tenha lá, eu levo a minha, também deixo no porta-mala do carro, se for na minha região, tá? Para evitar algum contratempo. Meu microfone, pilha, notebook, cabos reservas, P2, P10, cabo HDMI, tudo que eu vou precisar e os itens reservas também. Beleza? Então isso aqui é fixo. Já tenho a minha malinha de treinamento que ela já fica praticamente montada com os materiais fixos aqui, tá? E os variáveis, que é com relação à metodologia que eu criei. Aí, tudo que eu criei, coloquei de material vai estar aqui. Aí aqui tem o status, ó. Ok ou pendente. Se já está dentro da minha mala de treinamentos, eu dou um ok. Se eu ainda não coloquei na minha mala, ela vai entrar sempre como pendente aqui, ó. Tá? Até eu imprimir isso daqui e ir marcando lá como ok, 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 para eu me certificar de que tudo está dentro da minha mala de treinamentos. Galera, isso daqui é extremamente importante. Não queira chegar no treinamento e perceber que você esqueceu um material que seria importantíssimo para o seu negócio. Um cabo, um fio, um material de uma dinâmica, de um jogo, uma metodologia, um impresso. Então, se atentem para fazer esse checklist da forma correta. Se atentem para não esquecer absolutamente nada. Por isso que eu informo para vocês, eu afirmo, tá? Vocês precisam ter um apoio de uma planilha para fazer isso. Não vai pelo, cara, já faço isso tanto, já é tão rotineiro, eu não preciso disso mais, principalmente para a galera que já está em campo, que já tem uma forma de trabalhar. Toma bastante cuidado com isso, tá? Porque numa dessas você pode pôr tudo a perder. Beleza? E uma outra dica de bastidor é o seguinte, cara. Vai ministrar um treinamento. O treinamento é quarta-feira, de manhã, 8 horas. Chega antes, um dia antes, já deixa a sala montada um dia antes. Eu sempre faço isso. Empresa, é o seguinte: treinamento é quarta, né? Posso passar aí terça-feira no final do dia, só para já deixar a sala montada, para quando a gente possa chegar na quarta já tá tudo pronto, tudo certinho? Posso? Beleza. Já combina com a empresa, já vai lá dentro do auditório, já deixa tudo pronto, tudo testado. Por quê? Porque se der algum problema, você tem tempo hábil para ir lá e resolver. Guilherme, um cabo que eu uso aqui sempre funcionou, parou de funcionar. Cara, pode ter certeza. Sempre vai ter um belzinho, sempre vai ter um problema. E se você trabalha com antecipação, você vai resolver isso e não vai comprometer o seu treinamento, tá? Então, não conte com a sorte quando você for ministrar o seu treinamento. Certifique-se de que você está fazendo aquilo que precisa ser feito, tá bom? E aí, tem uma segunda utilidade dessa planilha, tá? Essa planilha você pode utilizar ela tanto para já formatar a sua metodologia inteira, tá? Só que o que que eu faço? Eu uso essa planilha também como uma etapa que eu chamo de esboço do treinamento. Esboço pré-proposta. Beleza? Qual é um grande erro que as pessoas que estão começando, elas acabam cometendo? Na ânsia de querer fechar logo, o que você faz? Você vai lá dentro da empresa, faz um diagnóstico dentro da empresa, entende quais são as necessidades que o cliente tem, e aí você pega e vai para sua casa, vai para o seu escritório e já começa a montar o treinamento. Aí você já cria apresentação, você já cria apostila. Só que você nem formatou uma proposta ainda. Você nem esboçou o seu treinamento para saber quanto ele vai custar para passar uma proposta para a empresa. Aí você já começa a mexer na metodologia. E aí você já perdeu tempo. Aí você vai lá, depois disso, você vai lá e faz a proposta, leva a proposta para a empresa e a empresa não fecha com você. E aí você ficou 2 dias, 3 dias pensando na sua metodologia, já criando material, sem antes ele estar aprovado. Então, qual que é a principal função dessa planilha? Ela me dá um esboço pré-proposta. Eu visitei uma empresa agora de manhã, quando for 2 horas da tarde, eu já estou com minha proposta pronta. Por quê? Porque eu já esbocei. Eu só coloquei em tópicos aqui as metodologias de uma forma bem rápida aquilo que eu vou trabalhar, para eu chegar num custo total, para já ter uma base para poder passar uma proposta para a empresa.
A empresa fechou, ok, agora sim eu vou criar a proposta. Agora sim eu vou criar a metodologia. Depois que eu já tiver com a proposta aprovada, com o contrato assinado. Aí sim é a hora de eu formatar minha metodologia. E é óbvio que você não vai fechar treinamento do dia para o dia. Você vai fechar treinamento. Fechou hoje, você vai pedir 20 dias para frente, 30 dias para frente. Você vai agendar esse treinamento justamente para que você possa ter tempo hábil para trabalhar e criar essa metodologia aqui a partir do zero. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo e eu quero que vocês entendam. Tá? Agora é o seguinte, eu já estive no lugar de muita gente que não está em campo, tá? De pessoas que estão começando. E eu sei que talvez criar essa primeira metodologia pode ser uma pedra no sapato para vocês, para muitos de vocês que estão aqui, tá? Quem aqui já cria, coloca no chat para mim, quem já cria metodologia com facilidade, já consegue parar e falar assim, ó, oh, não, eu já sei que tem que ter no meu treinamento, já tem facilidade, enfim. Como é que vocês trabalham? Me conta aí, coloca no chat para mim. Para você é fácil, para você é difícil pensar e estruturar essa metodologia? Vamos trocar uma ideia aqui. Isso é uma dificuldade para vocês, estruturar a metodologia? Marcelo colocou. Ah, ainda é uma dificuldade. Daisy falou que para ela já é prática. Luciano colocou, já fiz metodologia, mas não dessa forma esclarecedora como você propôs aqui. Show de bola. Anderson, para mim, no corporativo, sim. Ó, a Sônia colocou, estou conseguindo visualizar esse processo, acredito que não terei tanta dificuldade. Bartolomeu colocou, tenho a minha que vem aperfeiçoando, mas tem algumas limitações. Show de bola. Show de bola. Bom, para mim, no início foi uma dificuldade, tá? O que que eu pensava? Eu pensava assim, cara, o que que precisa conter no meu treinamento? E, principalmente, será que vai gerar transformação? E será que as pessoas vão gostar? Por quê? Porque eu não tinha aquilo validado ainda. A ideia estava na minha cabeça. Obviamente, eu já tinha modelado muita coisa, já tinha visto o que muita gente fazia no mercado. Só que um grande ponto de demora para mim, quando eu comecei, foi chegar nessas estruturas, nessa base de metodologia, para que eu pudesse falar assim, agora sim, isso aqui está redondinho. Se eu precisar trabalhar liderança, se eu seguir esses pilares aqui, eu sei que vai dar bom. Se eu precisar trabalhar um time comercial, agora eu sei quais são os pilares que eu vou ter que trabalhar. Se eu trabalhar esses pilares aqui, eu sei que vai dar resultado e a empresa vai gostar. Como que eu, Guilherme, fiz? Na época que eu comecei, eu não tinha pessoas que pudessem pegar na minha mão e me ensinar como a forma que eu faço hoje. Então, quando eu comecei, infelizmente, eu fui muito na tentativa e erro e na experimentação. Então, eu ia lá, ministrava um treinamento, usava algumas coisas que eu sei, baseado na minha vivência como profissional, que eram dores que eu precisaria resolver, e algumas coisas funcionavam e outras coisas acabavam não funcionando. O que, que eu fazia? Cara, mudava a rota, tá? Ajustava e mudava aquilo ali que precisava ser feito. E aí me veio a ideia, falar, como isso eu sei que é uma grande dificuldade na carreira dos nossos alunos, nós desenvolvemos o Portal Treinador S.A. Tá? O que é o Portal Treinador S.A? É uma estrutura de treinamentos que nós temos, onde eu passo para vocês várias metodologias que já foram testadas e validadas dentro do mercado, dentro da minha história. Então, eu pego as minhas principais metodologias, os principais treinamentos que eu levo dentro das empresas e eu passo para vocês, assim como o Marcelo colocou aqui, que participou da imersão Master Trainer. A imersão Master Trainer, ele aprendeu lá uma estrutura de uma metodologia de um workshop de gestão de tempo e produtividade. De onde eu tirei aquilo? Eu validei aquilo no mercado e eu sei que a metodologia funciona. E aí eu pego isso e passo para vocês, já de mão beijada, ensinando tudo o que vocês têm que fazer e falar em cada etapa do treinamento. Tá? Então, isso é o portal Treinador SA. São várias metodologias que vão acelerar o processo de vocês. Lá tem metodologias prontas e metodologias que te ensinam a criar as próprias metodologias de vocês. Então, a título de exemplo, lá hoje nós temos mais de 14 treinamentos, mais de 250 aulas, mais de 50 horas de conteúdo e um conteúdo que ele vai sempre crescendo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando aqui, ó.
Hoje, atualmente, ele está assim. Vamos lá. Aqui dentro, nós temos o treinamento, aqui, ó, Master Liderança. Tá? O que é o Master Liderança Training? O Master Liderança Training, ele é uma formação de treinadores de líderes. Aqui você aprende a ministrar um treinamento de 16 horas de liderança. E quando eu falo que você aprende, é porque você aprende mesmo. Por quê? Porque eu te disponibilizo tudo pronto. Apostila pronta, apresentação em PowerPoint pronta, explicação do treinamento, horário a horário, slide a slide, com ferramentas, com jogos, com dinâmicas. Então, tudo aqui, ó. O mesmo treinamento que eu aplico dentro das empresas, a mesma base metodológica, tá? Com os pilares que eu sei que funcionam para desenvolvimento de líderes, eu te ensino aqui. Então você vai poder baixar o meu próprio treinamento de líderes, vai poder ajustar ele da forma que você quiser, modelar da forma que você quiser, enfim, mexer da forma que você quiser. Mas se quiser aplicar ele na íntegra também, eu sei que você vai ter um baita de um treinamento na mão. E eu te ensino ele horário a horário, slide a slide, tudo que você tem que fazer e falar em cada uma das etapas do treinamento. Você aprende a administrar um treinamento de 2 dias, de 16 horas, que você poderia cobrar 15, 20, 25 mil reais tranquilamente para uma empresa. Tá? Nós temos o treinamento método treinador de vendas. Da mesma forma que acontece aqui no Master Liderança, você vai ter uma formação de treinador de vendas. Você aprende a ministrar aqui um day training de 8 horas de vendas. Da mesma forma, recebendo tudo pronto. Tá? Materiais, apostilas, materiais de jogos, dinâmicas e tudo mais. Então você sai certificado, inclusive, como treinador de vendas. Assim também como no Master Liderança, você sai certificado como treinador de líderes. Tá? Tem o treinador de produtividade. Aqui você aprende a ministrar um workshop de 4 horas de gestão de tempo e produtividade. Tá? Da mesma forma, explicado slide a slide, com materiais, com dinâmicas e tudo. Beleza? Você sai certificado como treinador de produtividade. Você recebe 2 palestras prontas, uma de comunicação e feedback e uma de gestão de tempo e produtividade. Aqui não é igual a esse, tá? Aqui é um workshop, aqui é uma palestra, beleza? Você pode usar, inclusive, esse aqui para vender esse dentro da empresa, tá? 2 palestras prontas, porque esses temas são os temas que eu mais vendi até hoje para as empresas e são temas que qualquer pessoa pode falar. Você não precisa ser expert em nada, você não precisa ser PhD em nada, você precisa apenas conhecer o conteúdo, aplica esse conteúdo na sua jornada, você vai ver que ele funciona e você já pode levar isso e ensinar para o mercado. Esses 5 primeiros treinamentos que eu falei para vocês aqui, ó, o Master Liderança, o treinador de vendas, o treinador de produtividade, palestra de comunicação e feedback e palestra de gestão de tempo e produtividade, essa estratégia é a estratégia que eu chamo de caixa rápido do treinador e palestrante. Por quê? Porque você já tem metodologias que você pode simplesmente pegar, levar para o mercado e começar a monetizar imediatamente. Uma palestra dessa você consegue vender imediatamente por 3, 4, 5 mil reais. Um workshop desse aqui, 6, 7 mil reais. Um treinamento de um dia, 8, 10, 12 mil. Um treinamento de 2 dias, 12, 15, 20 mil. Entende? Então, é a estratégia do caixa rápido. Eu sei que formatar metodologias para alguns pode ser um bicho de 7 cabeças. Isso aqui vai te dar uma orientação do que você pode fazer. Se você já formata suas metodologias, você vai pegar o que está aqui e você vai usar com o complemento que você já tem. Você falou, se eu usar essa ferramenta que o Guilherme me falou aqui, vai fazer sentido nessa etapa que eu estou usando já no meu treinamento. Então, você vai conseguir adaptar muita coisa do que você já usa. Tá? Nós temos a formação de palestrantes, que é o método Você Palestrante. Essa formação vai ser substituída por uma formação chamada Certificação Palestrante Profissional com Inteligência Artificial, uma formação nova que nós criamos, vai ser substituída por essa aqui. Treinamento de comunicação e oratória, treinamento para te ensinar a fazer palestras para vender treinamentos, treinamento de marketing digital, para você montar, treinamento para você montar de fato um negócio de treinamento, se posicionar como treinador. Treinamento, aqui o diagnóstico empresarial Canvas, um treinamento para você aprender a fazer um diagnóstico personalizado das empresas para poder criar treinamentos customizados para as empresas. Você recebe uma ferramenta que nós desenvolvemos chamada Canvas Construção de Diagnóstico Empresarial Canvas, tá? Ela é visual, vem numa caixinha de remédio, você constrói essa caixinha de remédio, leva nas reuniões, é super massa. Tem o treinamento Expert em Vendas, onde eu te passo 4 formas para você prospectar e vender treinamentos para as empresas. Você é produtor, você aprende a produzir vídeos para a internet, para construir sua autoridade. Treinamento e-books rentáveis, você construir e-books para usar como isca ou como conteúdo. Enfim, cara, é um portal completo aqui de treinadores, tá? Alguns outros materiais que estão aqui dentro não estão liberados no portal ou estão liberados só para alguns alunos, mas basicamente são esses aqui que eu falei, beleza? Então isso aqui é o portal Treinador SA e eu queria apresentar ele para vocês antes da gente finalizar a aula,
porque talvez faça sentido para algumas pessoas que estão aqui, beleza? E para vocês que estão aqui, permaneceram até o final, além de te disponibilizar a planilha que eu falei para vocês, tá? Que é essa daqui, ó. Deixa eu já até baixar um arquivo dela aqui para vocês, fazer download como planilha do Excel. Eu vou botar o link dela aqui para vocês nos comentários para que vocês possam baixar, tá? Como anexo. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Vou deixar ela aqui, tá? Para vocês poderem baixar. Eu vou abrir uma condição exclusiva para quem está aqui na aula, tá? Você que está aqui na aula, se você quiser entrar para o portal Treinador SA, eu vou abrir uma condição apenas para quem está assistindo a aula, beleza? Eu não sei se a equipe vai deixar até amanhã, eu ainda não sei o que eles vão fazer, beleza? Para quem está aqui, eu tenho certeza que eles vão fazer, tá? Se você entrar aí agora, www.portaltreinadoreса.com.br, você vai ver que o portal ele tem 3 planos: trimestral, semestral ou anual, beleza? Trimestral, 397, 3 meses de acesso. Semestral, 6 meses de acesso, valor 597. Anual, 12 meses de acesso, valor 797. O que eu vou fazer para quem está aqui na aula e que participou comigo aqui? Você vai investir o valor do plano semestral, beleza? Que seria, cadê? Aqui, ó. Seria o valor de 597, seria o valor do plano semestral, porém com 12 meses de acesso. Então você vai ter aqui 200 e pouco, R$ 200, né, de desconto e o dobro de acesso. Em vez de 6 meses, 12 meses de acesso, tá? Anual pelo preço do semestral, para ter acesso a todo aquele conteúdo que eu falei para você lá. Apenas para vocês que estão aqui na aula. Não sei se a equipe vai deixar até amanhã ou se é só até hoje, enfim. O que eu vou fazer? Quem quiser garantir essa condição aqui, você vai clicar nesse link que eu vou deixar aqui nos comentários e vai falar com a Gabi, tá? Você vai chamar ela lá, vai clicar, vai falar com a Gabi lá. Deixa eu ver se vai direcionar para ela aqui. Vai, beleza. Pode falar com a Gabi e fala, ó, tava na aula e o Guilherme fez uma oferta lá e eu quero garantir a minha oferta nesse valor, tá? Se ela não te responder hoje, até amanhã ela te responde, mas só de já mandar a mensagem para ela lá, ela já sabe que você assistiu a aula, ela vai garantir a condição para você, tá bom? Então, esse era o último recado que eu precisava te passar. Não deixa passar essa oportunidade, porque a partir aqui, ó, a equipe já colocou para mim aqui, ó, receberá uma oferta especial até amanhã, tá? Até amanhã, 23h59. Essa condição vai ficar válida. Sugiro que você já mande mensagem para ela, já garanta. Por quê? Porque eles, quando batem um certo número de inscrições lá, eles param a promoção. Beleza? Então, sugiro você já mandar se você quiser garantir a sua condição nessa oferta exclusiva para participantes da aula. Tá? Beleza? Então, ó, são poucas vagas, as condições, você tem as pessoas no grupo. Temos muitas pessoas nos grupos, pode ser que eles mandem mensagem lá também. Tá? E aí, se fizer sentido vocês garantirem essa condição, não deixa para depois. Fechou? Como eu falei para vocês, o que tem de conteúdo lá, o que tem de material, vocês conseguem recuperar esse investimento, cara, em 10, 15 vezes no primeiro treinamento que você fecha. Tá? Imagina você poder investir R$ 597, ainda pode parcelar de 12 vezes, tá? Dá 12 de aproximadamente R$ 59 por mês. Imagina que você bota foco, bota energia, um mês e meio, 2 meses, igual o nosso amigo que estava aqui falou, o Marcelo, que fez em abril e já está com várias turmas fechadas aí, contratos fechados. E aí você fecha treinamentos de 10, 15, R$ 20 mil. Que investimento que te dá de retorno, tá? Então, cara, eu no seu lugar não deixaria isso passar, porque de fato, se eu tivesse conhecido uma metodologia como essa, quando eu comecei, hoje eu estaria vários degraus acima da minha jornada. Fechou? Eu vou responder dúvidas agora. Quem tiver dúvidas, pode mandar aí no grupo, deixar esses últimos minutinhos para a gente trocar uma ideia aqui. Alguma pessoa falou que não conseguiu ver o link da planilha. A planilha está como um anexo aqui. Eu vou mandar de novo, ó. Deixa eu mandar de novo aqui, ó. Tá aí, tá nos comentários, viu, galera? Beleza?
Quem tiver alguma dúvida, turma, pode mandar aí que agora eu vou usar esses minutinhos finais para a gente responder, tá? Sônia Cristina colocou. Por sinal, uma formação maravilhosa, participei. De qual, Sônia? Foi da imersão? Não sei se foi da imersão. Renato, o Renato perguntou: o curso é gravado ou é ao vivo? Renato, todo o conteúdo que está lá já está 100% gravado, pronto para você assistir. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser dentro desse período de um ano de acesso, tá? Aí fez a sua inscrição, fez lá a sua anuidade. No ano que vem você pode escolher renovar ou não. Se você não quiser renovar, basta você cancelar a sua assinatura para não ser cobrado lá dentro de novo, tá? Mas durante esse ano que você tem acesso, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, tá? Luciano, sem nenhuma dúvida, muito claro, ok, legal. Graziella, essa promoção vai ter acesso a todos os cursos que você mostrou? Sim, todos os cursos que eu mostrei para vocês lá, que eu falei deles para vocês, sim, tá? Tem 2 ou 3 cursos que estão lá, que não estão disponíveis mais atualmente na plataforma, mas os que eu falei para vocês, todos estão lá, tá? A Sônia participou da certificação palestrante profissional com inteligência artificial. Show de bola, Sônia. Isso ficou muito top mesmo, tá? Ficou muito top essa certificação e ela vai estar no portal. Daqui uns dias eu vou subir ela lá, tá? Legal, Luciano. Luciano falou que vai fazer assinatura. Show de bola. Ah, a Sônia colocou, tá na formação presencial. Que legal, Sônia. Show de bola. Lá em São Paulo. Final de agosto nós estamos juntos lá. 25, 26 e 27. Vai ser um prazer te conhecer, meu amigo. Show de bola. Graziela, tem opção de pagamento por boleto? Não tem boleto, Graziela, mas tem Pix, que é a mesma forma, tá? Ele é à vista da mesma forma. Em vez de você pagar um boleto, você pega o código do Pix e faz via Pix. Marcelo colocou que fez a certificação palestrante com IA, legal, show de bola. Bartolomeu colocou, Guilherme, já alterei muito a minha roteirização. Há possibilidades de contornar essa estrutura? Não entendi, Bartolomeu. Qual o sentido que você está falando? Pode me explicar um pouco melhor que eu te respondo aqui. Mais alguma dúvida, galera? Não? Podemos encerrar? Muito bom, muito bom. Então, show de bola, galera. O anexo da planilha. Deixa eu fazer diferente, então, galera. Vocês estão com dificuldade de baixar aí o anexo? Eu vou fazer uma parada aqui que vai ser mais fácil, então. Peraí. Eu vou colocar o link dela no Drive, tá? No Google Drive. E aí, presta atenção, vocês não vão editar essa planilha. Se vocês editarem essa planilha, tudo que você editar nela, as outras pessoas vão ver, tá? Você vai criar uma cópia dessa planilha e você vai editar a cópia da planilha, tá? Beleza? Entendidos? Compartilhar ela aqui, liberar o acesso, ó. Na verdade, eu vou criar uma outra cópia aqui, cópia alunos, porque senão vai ter gente que eu mesmo eu falando vai mexer nela aqui. Então, deixa eu fazer aqui. Fazer uma cópia.
Beleza. Compartilhar. Ó, tá aí. Façam a cópia, não alterem essa. Vai lá em arquivo, fazer uma cópia, beleza? Tá? Fechou? Beleza, eu vou mandar nos grupos também, tá? A Deise deu uma sugestão aqui, eu vou mandar lá nos grupos também a cópia da planilha, tá? Boa ideia, Deise. Obrigado. Valeu, Alexandre. Show de bola, show de bola. Então, fechou, galera. Ó, qualquer dúvida que tiverem também, estou à disposição. Me chama lá nas redes sociais, tá? Quem quiser, me chama lá, @Guilherme Eto. Deixa eu, se você não me segue lá ainda, pode me chamar no direct que eu te respondo lá, se tiver mais alguma dúvida. Se você está dentro de algum grupo de WhatsApp também, fica dentro dos grupos, porque a gente constantemente vai ter conteúdos como esse, tá? Dentro desse projeto da Trainer Academy. Então, fica ligado, beleza? E eu espero encontrar vocês dentro do portal. É um divisor de águas na carreira de treinadores e palestrantes. Tá bom? Grande abraço, turma, e até a próxima aula. Fiquem ligados lá nos grupos de WhatsApp. Fechou? Show, Isaac. O Isaac já está lá no portal. Show de bola, irmão. Bora para cima, então. Então, valeu, turminha. Bom descanso para todo mundo aí.